Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre política indigenista, né? Só para lembrar vocês que nós terminamos aquele conteúdo sobre a queda da monarquia, né? A decadência da monarquia, primeiro império, segundo império, ou primeiro reinado, segundo reinado. Falamos da república, né? E dos dois primeiros presidentes, que a gente chama de República da Espada. Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Então, aqui nós vamos aproveitar para falar a questão indígena no Brasil. Né? Uma questão tão atual que vocês ouvem o tempo inteiro falando sobre a questão do conflito, de conflitos, aliás, entre grileiros, entre garimpeiros, sempre querendo entrar, né? Ou seja, invadir as terras indígenas. Então, nós vamos aproveitar aqui e fazer para vocês um resumo do que é a política indigenista. O que é a política indigenista? São todas as iniciativas, né, formuladas pelo Estado brasileiro em relação à população indígena. Essa política indigenista, ela é sempre orientada pelo indigenismo. E o que é o indigenismo? São todo o conjunto de princípios estabelecidos a partir do contato dos povos indígenas, das populações indígenas com a sociedade, ou seja, o homem indígena, o índio com o homem branco. A política indigenista e indigenismo são categorias históricas que já foram empregadas, gente. Isso aqui não é uma coisa que inventaram agora, isso aí já foi falado. Essas duas denominações, política indigenista e indigenismo, elas apareceram essencialmente no século XX. E a categoria indigenismo foi referida lá nas diretrizes do primeiro congresso indigenista interamericano que aconteceu no México, lá em 1940. Então, nesse congresso, foi formulado princípios e metas para colocar em prática ou as chamadas políticas indigenistas, por todos os países do continente americano. Então, foi um congresso que pegou a América do Norte, a América Central e a América do Sul, ou seja, os representantes procuraram estabelecer práticas, ou seja, princípios para proteger os índios através das políticas indigenistas, certinho? Vamos ver então como é que surgiu a política indigenista no Brasil. Gente, no Brasil, desde o século XVI, lembrando, né, que quando os portugueses nos encontraram, o Brasil, segundo os historiadores, né, por documentos, nós tínhamos 5 milhões de indígenas esparramados por todo o território brasileiro. Isso lá no século XVI, tá certo? Então, quando os portugueses aqui chegaram e depois vieram nos colonizar por volta de 1530, havia pelo menos 5 milhões de indígenas do Brasil. Como está essa população hoje? Segundo o IBGE, a população indígena no Brasil não chega a 500 mil habitantes. Então, você pensa assim, poxa, de 5 milhões para 500 mil, o que aconteceu? É o que nós vamos ver, né? A forma como nós somos colonizados e a forma como houve a questão de, primeiro, roubar uma terra que não era dos portugueses. Né? Imagina você estar aqui, de repente chega alguém, toma a sua terra e faz de você simplesmente uma mão de obra para ser vendida e escravizada. Então foi aí que nasceu essa questão já dos conflitos entre os indígenas aqui no Brasil. Então, havia já naquela época uma proposta de política, né, dando legitimidade do direito dos índios ao domínio e soberania de suas terras. Esse direito, ou não, dos índios ao território que habitam, está registrado em diferentes legislações portuguesas, envolvendo cartas régias, alvará e regimentos. Gente, então lá no período colonial, a política dos índios aqui no Brasil envolveu o que eles falavam de guerra justa. Vê se pode ter guerra justa. O que era terra justa? Era simplesmente... O que é descimentos? Era tirar, né, tomar posse daquilo que não lhe pertencia, que era a terra dos índios. Então, primeiro eu vou tomar a posse dessa terra e vou transformar os índios em escravos, ou seja, eu vou fazer do índio uma mão de obra para ser vendida. E isso aconteceu aonde? Principalmente
nas missões jesuítas, lá nos Sete Povos das Missões, lá no Rio Grande do Sul, né, que é a divisa ali com a Argentina. Então, esse Sete Povos das Missões é onde os jesuítas vão ter uma participação importantíssima nisso. Então, por volta de 1540, quando os jesuítas vieram aqui para o Brasil, né, para poder catequizar os índios, para poder transformar os índios, né, muitos jesuítas lutaram pelas causas indígenas. Outros não, né? Nós tivemos também jesuítas que aproveitavam da situação para se dar bem. Um suborno, né? Vamos assim dizer. Só que nós tivemos jesuítas importantíssimos, como o padre Antônio Vieira, José de Anchieta, que tentaram, de uma certa forma, tirar o índio dessa condição de ser transformado numa mão de obra escrava. Então, o que aconteceu? Lá no nosso período colonial, vocês devem já se lembrar, que a partir do momento que houve essa questão da exploração do interior do país, aí veio a figura dos bandeirantes. E os bandeirantes, já sabendo do quanto valia a questão da mão de obra indígena, então nós tivemos uma bandeira foram 3 tipos de bandeiras, e uma das bandeiras, que eram expedições né, de exploração, obviamente, que eram chefiadas pelos bandeirantes, patrocinado pela coroa portuguesa, eles definiram a bandeira de aprisionamento dos índios, de caça ao índio e aprisionamento. Então, eles saíram em busca dos índios, eles capturavam os índios para vendê-los como mão de obra. Então, eles, na verdade, sabiam que nessas missões lá dos Sete Povos das Missões, o que eram as missões? Eram grandes aldeamentos com vários números de índios que eram comandados, né, que eram organizados pelos padres jesuítas, para que todos pudessem viver em harmonia, plantar aquilo que precisava. Ou seja, é como se fosse um quartel-general, né, um refúgio para os indígenas. Então, os bandeirantes, já sabendo disso, atacaram as missões, muitas missões, essa foi a mais importante, porque lá eles sabiam que tinha muita concentração de índios. Então, foram lá e pegaram esses índios para transformá-los em mercadoria e ser vendidos como mão de obra, tá bom? Então, a legislação imperial não foi benéfica, ou seja, ela não foi favorável aos índios. O regulamento das missões de 1845, gente, 1845 já estava no segundo reinado, né, governado aí por Dom Pedro II. Ele tinha entrado em 1840 com o golpe da maioridade, com 15 anos, e em 1845 houve o decreto da Lei das Terras, de 1850. O que é essa Lei das Terras? A Lei das Terras, na verdade, privilegiava quem já era dono de terra, ou seja, eu tenho lá um pedaço que eu entrei, então esse pedaço já é seu, você só vai regularizar. E o que é pior é que nessa Lei das Terras, as terras que seriam dos indígenas, nessa lei dizia que as terras dos indígenas pertenciam ao Império. Então, olha que absurdo. Então, a Lei das Terras praticamente prejudicou ainda mais os indígenas, né? Então, naquela época, o Império, né, o segundo reinado, aí, o governo de Dom Pedro II, definiu que todas as terras indígenas pertenciam ao Império, o que é um absurdo. Então, no século XIX, a política para os índios foi marcada pela remoção e reunião de aldeias, ou seja, se a terra é do Império, se a terra vamos assim dizer, do Estado, então eu posso ir lá e tirar os índios dessa terra para pouco eu posso vender essas terras. Então foi marcada pela remoção e reunião de aldeias. Então várias aldeias aí foram simplesmente juntar uma aldeia com a outra. Outro absurdo, né? Aí houve a República, 15 de novembro de 1889. Depois que acabou a monarquia, aí foi criado o Serviço de Proteção aos Índios, SPI, para justamente estabelecer os princípios indigenistas, voltado para a prevenção de qualquer coerção, ou seja, qualquer forma de violência em relação aos índios, e também às suas instituições, aos seus valores e à garantia da posse de suas terras. Esses princípios, pessoal, foi transformado em políticas indigenistas, através de uma proteção leiga aos índios.
É aí que eu quero falar um pouquinho para vocês. Aqui tem uma fotinha, né, para ver já os índios praticamente aculturados, e eu queria mostrar para vocês, aqui embaixo nós temos a figura do Marechal Rondon. Marechal Rondon foi um grande defensor dos indígenas. Ele era um militar, engenheiro, nasceu no século XIX, né, e que muito fez pela questão dos indígenas. Ele brigou pelos direitos indigenistas. Então ele lutou pela questão do Serviço de Proteção aos Índios, SPI, e foi o diretor desse Serviço de Proteção aos Índios. Então, o Marechal Rondon, esse que está aqui embaixo, pessoal, ele foi o grande responsável e ajudou bastante na questão da demarcação das terras indígenas. E ele também foi grande responsável por conseguir entrar em aldeias consideradas perigosíssimas, de índios extremamente perigosos, mas ele tinha um lema. Ele falava o seguinte: morrer se preciso for, matar nunca. Então, isso aí ajudou bastante nessa questão de proteção aos índios. Então, o Marechal Rondon teve um papel, assim, importantíssimo. Tanto é que hoje o atual estádio Rondônia é uma homenagem ao Marechal Rondon, ok? Então, a política indigenista no Brasil. O Serviço de Proteção ao Índio, que era pela Lei 5.371, de 5 de dezembro de 67, foi substituído pela Fundação Nacional do Índio. Né? Então, o Serviço de Proteção ao Índio vai ser extinto, acabado, e por essa lei aqui foi instituída a FUNAI, que existe até hoje. Então, vocês vão me perguntar por que acabou o Serviço de Proteção ao Índio? Porque foi um órgão cheio de corrupção. Basicamente, os funcionários desse órgão estavam impregnados de corrupção, eles coagiam os índios. Então foi um órgão que não deu muito certo, porque praticamente esse órgão serviu muito mais aos interesses de quem estava lá do que aos interesses dos índios. Então, já em 67, em pleno governo militar, foi criado aí a FUNAI, que existe até hoje, nos seguintes princípios: pela Lei 6.001, de 19 de dezembro de 73, foi sancionado o Estatuto do Índio. O Estatuto do Índio, gente, é a regulamentação e a situação jurídica dos índios. Então, embora existam atualmente outras propostas não regulamentadas do Estado em discussão. Então, na verdade, existem muitas outras propostas que seriam super importantes de serem sancionadas, mas por enquanto não. Então, ficou só o Estatuto do Índio. Então, até 1988, com a nossa atual Constituição, né, a nossa Constituição de 1988, a política indigenista no Brasil estava centrada nas atividades voltadas à incorporação dos índios, né, às questões em comum acordo com a questão nacional. Então, o princípio indigenista está presente nas Constituições de 1934, 46, 67 e 69. E a Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual, acabou com essa diretriz e reconheceu os índios através da sua organização social, dos seus costumes, das suas línguas, das suas crenças e tradições. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Que a Constituição atual privilegia a origem do índio, ou seja, ela respeita tudo que está relacionado ao índio, e não as outras constituições, e nem os próprios princípios lá do próprio Serviço de Proteção ao Índio, que colocava que o índio é que tinha que estar imbuído nos nossos costumes. Não, agora sim, você vai valorizar o índio, né? Vai reconhecer sua organização social, a sua língua, a sua crença, ou seja, vai dar uma legitimidade à questão indígena. Os índios também ampliaram sua cidadania e já são partes legítimas para ingressar em juízo de defesa de seus direitos e interesses. Então, hoje, o índio é um cidadão. Ele vota, mas ele mora lá numa aldeia, não interessa. É dado a ele essa característica de cidadania. Então, gente, precisam guardar. O principal objetivo da política indigenista hoje é preservar a cultura indígena.
preservar a cultura, garantir as suas terras e o desenvolvimento de atividades educacionais e sanitárias. Gente, infelizmente isso não acontece. Assim, acontece em uma parte, né? Nós já sabemos, se vocês mesmo, vocês às vezes não entendendo muito bem, mas vocês sabem que sempre está tendo conflito, principalmente na região norte, onde nós temos a floresta amazônica. Então, as terras que são demarcadas hoje, oficialmente garantidas por lei, que seriam as reservas indígenas, elas estão sempre sendo cobiçadas por madeireiros, por serralheiros, por garimpeiros, grileiros. São pessoas que invadem as terras indígenas para desenvolver uma atividade econômica. Se vocês me perguntarem, mas tem índio que tem culpa. Concordo com vocês. Né? E como em qualquer outro segmento, tem índios que querem preservar as suas línguas, a sua cultura, tudo. E tem aquele que, infelizmente, já está corrompido pelo homem branco e que vê interesse financeiro em tudo. E alguns são favoráveis e até vendem, né? Deixam, não é que vende. Eles deixam a pessoa entrar e explorar ali o seu território. Mas é muito complicada essa questão. Aqui nós temos política indianista do século XVI ao século XX. São as principais medidas de proteção ao índio, que começou lá no século XVI, como eu falei anteriormente, né, na nossa colonização, até o século passado. Então, aqui, 1530, primeira lei contra o cativeiro indígena. Né, uma forma até de... Só que o seguinte, essa lei dizia, os bandeirantes foram lá na questão de aprisionamento dos índios, então era uma guerra justa. Não tem dó, né? 1609, lei que reafirmou a liberdade dos índios do Brasil. Foi respeitada? Não. 1686, decretação do regimento das missões, que eu já falei lá, né? Das missões. 1775, aprovado o diretório que visava, através de medidas específicas, a integração do índio à vida da colônia e proibia definitivamente a escravidão indígena. Pelo menos no papel era assim. 1758, fim da escravidão indígena, e esse órgão foi estendido por toda a América Portuguesa. 1798, abolido esse diretório. Tá? Então, agora, o Império, né, é o governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II que vai conservar a legislação indígena. 1845, aprovado o regulamento das missões, renova o diretório, volta o diretório, e a completa assimilação dos índios. 1910, a criação do Serviço de Proteção ao Índio. Né? 1952, o Rondon foi o responsável pela criação do projeto do Parque Nacional do Xingu, lá no Mato Grosso, que é um lugar belíssimo, e é uma região de proteção ao indígena. O objetivo era criar uma área de proteção aos indígenas. 1967, criação da FUNAI, que acabou com o Serviço de Proteção ao Índio. 1979, criação da União das Nações Indígenas, primeira tentativa de defesa da cultura indígena e que foi totalmente reconhecida pela nossa Constituição atual. Então, aqui nós temos um resumo das leis que surgiram, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora da questão indígena em Goiás. Em Goiás, apenas 4% dos indígenas vivem em reservas. Segundo o próprio IBGE, Goiás possui 8.583 indígenas e desses, apenas 336 vivem em terra de indígenas, o que corresponde só a 4%. Os outros, 8.247, ou seja, 96%, vivem fora das terras indígenas. Em Goiás, existem 5 reservas e 3 grupos indígenas: o Carajá de Aruanã, os Tapuis do Carretão e os Avacanoeiro de Minaçu. Todos os 3 grupos estão com suas terras demarcadas e totalmente homologadas e reconhecidas pelo Secretaria do Patrimônio da União, com a exceção do Avacanoeiro, que ainda não foi registrada, apenas declarada. Apesar de demarcada, tanto as terras indígenas dos Tapuis do Carretão como os do Carajá de Aruanã não foram demarcadas como áreas contínuas. E elas acabaram, então, assim, ao invés de dar continuidade a essa demarcação, dividiram em 2 reservas cada, ficando fora da demarcação grande parte que era do território tradicional. Então, vocês entenderam? Eles repartiram
um território que era unificado. Então, eles repartiram e deixaram boa parte das terras que era de direito desses índios. Então, eles ficaram sem essas terras. Então, aqui nós temos o município, né? E aonde está declarada ou registrada as terras desses indígenas. E, para a gente finalizar, a população indígena na região centro-oeste. A terceira região com maior concentração indígena é a região centro-oeste. Já falei para vocês que a primeira é a região norte. Sendo que o estado do Mato Grosso do Sul concentra 56% da população da região. Então, aqui nós temos para vocês um gráfico, né, que mostra aqui, ó, tudo em azul, Mato Grosso do Sul. Essa cor aqui, Mato Grosso, verde, estado de Goiás, e aqui o Distrito Federal. Então, a região centro-oeste concentra a terceira maior concentração de população indígena. Aqui ao lado eu coloquei para vocês uma das tribos que pertence aqui à região centro-oeste, e aqui também uma das tribos que pertence à região centro-oeste. Para a gente finalizar, eu só queria que vocês refletissem, pensem um pouquinho sobre essa questão da política indigenista no Brasil. Apesar de estar garantido por lei, apesar de estar na nossa Constituição, infelizmente, gente, a FUNAI hoje ela não tem muita estrutura, a FUNAI está sucateada, então ela não tem nem recursos e muito menos funcionários para poder atender toda essa demanda aí dos conflitos de terras. Esse conflito que se dá, não, a Centro-Oeste também tem conflito, mas a região Norte é a região onde mais se concentra essa questão. Então, é um dilema, né, que a gente gostaria muito que isso, que o atual governo, ou o próximo governo, ou, né, quem sabe um dia, vai haver um presidente onde que possa realmente olhar aí pela questão dos indígenas no Brasil, que não é uma situação fácil, tá bom? Então, apesar de ter a FUNAI hoje é um órgão muito sucateado, é uma questão muito política. Então, hoje está se privilegiando favorecer os grandes empresários, as grandes multinacionais, a, inclusive, entrar nas áreas que foram demarcadas aí, que são dos indígenas. Então, é uma questão muito séria, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado e a gente vai se ver aí até a próxima, tá bom? Um grande abraço para vocês.